Gente, como eu dizia para vocês, o nosso tema hoje é um tema muito pertinente. E, inclusive, as pessoas estão participando. Você quer participar? Manda um WhatsApp para nós, manda sua mensagem, fale para nós da sua história, partilhe conosco, assim como nós vamos ouvir agora esse áudio. Bom dia, padre. Tenho 2 filhos que estão viciados. Eles mesmos têm vontade de se libertar do vício da bebida e não conseguem, e não pode. Veja só, que coisa. 2 filhos, eles mesmos têm vontade de se libertar. Aguarda um pouquinho aí, minha filha, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Dr. Rodrigo sobre isso. Bom dia, padre, sua bênção, Deus te abençoe muito. Eu sou de Guarulhos, São Paulo, por favor, não dizer o meu nome, mas estamos passando por problemas semelhantes àquela pessoa que o senhor leu aí. Meu irmão também tem problemas com a bebida há muitos anos, hoje ele tem 61 anos e vive de bar em bar e ainda arruma confusão. Até já apanhou várias vezes, já chegou machucado em casa, até já apanhou na cara por uma mulher. Imagina minha mãe como vive e a nossa preocupação. Meu Deus do céu. Minha filha, obrigado pela sua mensagem. Nós vamos falar um pouco sobre essa situação também. O Dr. Rodrigo está pegando tudo ali, tá já formulando para ele poder conversar conosco. A Berna, bom dia. Meu filho Bruno é um dependente do álcool. Queria tanto que ele largasse esse vício. Ele se esconde com a bebida, pois está em uma depressão muito forte e até pensa em suicídio. Minha filha querida, aguarda um pouquinho aí. Nós temos também o Julielson. Oi, sou o Julielson e tenho um tio que ele não para de beber. Já chegou até a bater na mulher dele. Muito bem, meu filho. Obrigado pela sua mensagem. Aguarda um pouquinho, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. A sua bênção, padre. Tenho 3 irmãos que bebem demais, fumam. E eu e meu esposo somos fumantes. E de final de semana, ou quando estamos tristes, bebemos. Tenho um irmão que, além do álcool e cigarro, também é usuário de drogas. Por favor, não mencione os nomes. Com certeza, minha filha, Deus te abençoe muito. E o nosso desejo aqui, como eu disse, não é expor ninguém, é simplesmente poder ajudar. Né, doutor? Sim. Essa é a nossa vontade. O senhor vê que as mensagens que estão chegando, elas são mais ou menos na mesma área, na mesma linha, né, doutor? E tem esse apelo, né, a sensação que eu tenho de ouvir, né, a sensação que eu tenho quando eu estou diante de um paciente, de uma família desesperada. Né? Desesperado, é verdade. Desespero, É verdade. É aquela grande pergunta, o que eu vou fazer? Porque o meu irmão, ele quer sair, ou o meu irmão não quer sair, porque tem os 2 casos, né? Sim. Tem uns que tentam e tem os que não tentam. Vamos falar daqueles que querem, doutor. Sim. Qual é o caminho para sair quando eu quero? Eu não consigo, mas eu quero. Tá. Eu acho que vale a pena nós comentarmos aqui que hoje em dia, né, nós temos muito mais recursos do que alguma vez nós tivemos no passado para lidar com essa situação, seja a dependência de álcool ou outras drogas. Então, a primeira atitude a se tomar, diante de um pedido de ajuda, é procurar a Secretaria de Saúde do município e entender onde é que existe um profissional ali capaz de fazer uma boa avaliação com ele que está desejoso, então, em parar de beber ou parar de usar. Porque o tratamento ele começa com uma boa avaliação clínica, médica, né, exames de uma forma geral, específicas dentro dessa área da psiquiatria e da psicologia, para entender um pouquinho qual é o momento que ele está, qual é a fase que ele está vivendo, como esse consumo acontece, e para poder se construir um tratamento para aquele indivíduo. Então, nós entendemos que assim, muitas pessoas bebem, mas o álcool ele se manifesta de uma maneira diferente, né? A manifestação, né, do alcoolismo pressupõe 2 componentes muito específicos. O álcool, que é para todo mundo, mas o indivíduo. Então, enquanto indivíduo, nós somos muito diferentes uns dos outros. Né? Então, o impacto que o álcool causa na minha vida é diferente do que causa na vida de outra pessoa. Então, o tratamento precisa ser muito específico e individual.
né? Quando nós falamos de um tratamento nesse sentido, voltado aí para a ciência, para a saúde. Então, procurar um posto de saúde ou procurar a Secretaria de Saúde, entender quem é o profissional que pode fazer uma boa avaliação e ali começar a construir um tratamento. É interessante o que o senhor está falando, até porque é muito comum que a gente ouça, lá em casa mesmo, a minha mãe algumas vezes, ela comprava algumas coisas que via na televisão ou do próprio senso comum, colocava na comida, colocava no feijão, né? E para tentar libertar meu pai do vício do álcool. Há muitas pessoas que tentam de uma outra maneira que pode ser completamente agressiva, né, doutor? Então, não é recomendável nada disso, né? Quem tem que ministrar ou administrar a medicação é um médico, né? E a ideia é assim, o tratamento, padre, ele passa por um momento que é muito importante, chamado de psicoeducação. Então, esse indivíduo ele precisa entender que ele não aprendeu a beber assim de um dia para a noite. Da mesma forma que ele não vai aprender a permanecer limpo ou abstinente ou sóbrio por um longo período de tempo rapidamente. Então, até mesmo uma internação, por exemplo, algumas famílias adotam essa postura, algumas pessoas até têm recomendação para isso, elas passam por um período dentro de clínicas de tratamento em ambiente controlado, mas elas saem dali tão carentes de informação quanto entraram, né? Um pouco menos talvez, mas carentes de como é que é de fato viver uma vida livre de álcool e outras drogas, mas fora de um ambiente de tratamento. Então são dois momentos muito distintos. É muito importante quando há uma recomendação para um tratamento em ambiente controlado, que esse indivíduo esteja lá entendendo mais sobre essa problemática, mas seja devidamente preparado para o momento que ele sair. Para quê? Para que ele viva a vida normal? Não, para que ele continue esse tratamento ad eterno, padre. Porque o álcool ou outras drogas deixam um registro muito intenso na mente e na vida de um indivíduo. Ele vai ter que aprender muitas coisas de novo. Exato. E a família também precisa saber acolher a volta, né, doutor? Ela precisa desse preparo. Muito. Não só a volta, mas precisa também e carece muitas vezes de uma informação e de um tratamento específico, aproveitando esse momento que o indivíduo está em tratamento no ambiente controlado, para que essa família volte a, de uma certa maneira, poder pensar com um pouco mais de clareza, não só os próximos passos, mas cuidar de si também. Porque algumas pessoas, né, padre, adotam uma postura de cuidadores do alcoólico, do dependente químico, que às vezes já é um adulto, né, um adulto jovem ou com mais idade, como nós vimos ali, e, na verdade, nós podemos fazer muito pouco, principalmente se nós não estamos bem conosco. Então, fica muito difícil, por exemplo, uma mãe traduzir para uma criança o que está acontecendo com o pai alcoólico, se ela está cheia de ressentimento, de mágoa, de raiva. E a ideia que ela vai passar para essa criança é essa. Né? Então, assim, nós precisamos de adultos, né, que se consideram saudáveis, cuidando da própria saúde. Porque às vezes a gente vê um caos instalado na família e uma pessoa, né, que está ali, né, nessa família, próximo de um alcoólico, apontando aquele alcoólico, aquele dependente químico, como o causador dos grandes males da família e da humanidade. E, na verdade, as coisas não são bem assim. E aí a pessoa cresce, né, doutor? Como no meu caso. Eu cresci, até eu vou continuar falando sobre isso, eu cresci tendo essa aversão ao meu pai, precisando perdoar o meu pai. E falando nisso, inclusive, vamos acompanhar um pouco mais do testemunho que eu dei e depois eu quero que o doutor Rodrigo, ele possa falar um pouquinho para nós sobre a importância do perdão. Porque hoje, como padre, eu pego muitos casos em atendimentos, eu observo muito de histórias semelhantes à minha. De pessoas que dizem, meu pai é assim, meu pai lá e eu aqui. Mas foi ele que construiu isso. Ele é o grande culpado disso. Como perdoar? Vamos acompanhar? Com 15 anos eu descobri que existia um seminário menor, seminário camiliano. Tenho muito amor pelos camilianos ainda hoje.
E eu fui para o Seminário São Camilo, lá em Curitiba. Eu, distante do meu pai, eu não ficava pensando todos os dias nisso que eu sentia. Quando me tornei sacerdote, foi dia 23 de fevereiro do ano de 2013, meu pai estava lá, porque eu sempre levei ele. As pessoas não sabiam, as pessoas até perguntavam, padre, ou diácono na época, ou até Márcio como seminarista, por que você não fala muito do seu pai? Eu sempre falei, não, meu pai é meio tímido, reservadinho, nunca abri isso, nunca disse nada, era um sentimento interno. Estou abrindo a podridão dele nesse testemunho justamente porque Deus agiu, mas era interno. Quando eu me tornei padre, a minha mãe, ela sempre muito presente, muito ativa. E o meu pai também, ele ia na ordenação, ele foi na ordenação. Nos meus aniversários ele ia, nas paróquias que eu estava ele ia. Meu pai sempre foi muito simples e sempre estava lá, do jeitinho dele. O pessoal já percebia muito diferente da minha mãe, mas ele estava lá. Quando era o Dia dos Pais, eu ligava para o meu pai e eu, se ele atendia, eu falava, pai, eu te amo, feliz Dia dos Pais, o Senhor é tudo na minha vida, fica com Deus porque eu tenho uma missa para rezar, fica com Deus porque eu tenho um velório, uma pessoa para atender. A alegria maior era quando eu ligava e ele não estava em casa. Eu falava, mãe, pai tá aí? Não, não tá. Eu falava, mãe, fala para ele que eu liguei, desejei feliz Dia dos Pais, que eu amo muito, que ele é o amor da minha vida. Claro que era uma forma de fugir, uma forma de fugir. E eu coloquei na minha patena de ordenação, que é onde a gente coloca a hóstia grande, que depois é consagrada, se transforma o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei o nome da minha mãe e sempre eu pedia pela minha mãe e coloquei o nome do meu pai. E eu pedia para o meu pai em cada missa e para mim eu pedia a graça do perdão, a libertação do alcoolismo e o perdão. Era isso que eu sempre pedia. Teve vezes que eu cheguei a abrir para minha mãe e também para uma das minhas irmãs. Eu cheguei a dizer, olha, eu não consigo amar o pai. Eu queria mudar, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu participei de um retiro, e um retiro muito profundo, muito profundo. E esse retiro, ele sucedeu a uma formação que eu tive de coaching também. Fiz uma formação de coaching, ligando coaching e espiritualidade. E quando eu estava com o coração aberto, visitando a minha história, visitando o passado, e eu realizei esse retiro, o Espírito Santo me fez visitar uma área da minha vida muito difícil, que foi tudo isso que eu falei para vocês. E eu digo uma coisa, Deus me concedeu uma graça, a visita à dor. E dói muito quando a gente visita a nossa dor. Doeu demais sentir de novo o que eu havia sentido e que nunca gostaria de ter sentido na vida. Mas depois que eu senti tudo isso de novo, do mesmo jeito que eu lhes falei, só que agora eu falo já diferente, porque consegui a graça do perdão, mas naquela época não. E sentir tudo aquilo me deu muita raiva, muita raiva. E eu questionava por que meu pai, ele tinha sido assim comigo, eu
havia pedido para vir no mundo, por que ele tinha sido daquele jeito comigo? Só que Deus, Ele não me fez visitar tudo isso só para sentir de novo, para ficar um ressentido eternamente. Deus não quer isso da gente. Deus não quer que sejamos ressentidos, não. Deus me fez visitar isso para que eu pudesse ressignificar isso. Olha a palavra. Ressignificação. Quando a gente olha com os nossos olhos simplesmente, nossa visão é muito limitada. A gente só olha o nosso lado. Mas quando a gente olha com os olhos de Deus, a gente consegue enxergar além. E eu consigo enxergar muita coisa. Que meu pai, ele sempre teve muita dificuldade para falar. Eu sempre tive uma boa dicção. Meu pai sempre teve uma péssima dicção. Eu nunca me preocupei, desde criancinha, de falar diante das pessoas. Com 6 anos eu fazia discurso em comício eleitoral, desde criança. Meu pai não se sente nem bem de falar na frente de uma pessoa. E eu comecei a perceber que meu pai, todas as vezes que ele vai falar, costumeiramente ele coloca o braço na frente da boca, porque a vergonha dele é muito grande. E ele fala sempre com o braço na boca, cheio de vergonha, muita vergonha. Eu percebi que meu pai não foi sozinho para a cachaça. Aos 9 anos, alguém o apresentou, a pinga. E a partir dali, ele foi se tornando escravo desse vício. Eu percebi que quando meu pai tomava pinga, ele ficava mais solto. A timidez diminuía. E ele foi se escondendo disso. Ou melhor, se escondendo dentro disso. Eu percebi que o jeito do meu pai amar sempre foi diferente. Ele nunca foi capaz de dizer, Marcinho, eu te amo. Mas também, todas as vezes que ele saía para a rua, ele trazia 2 balas e me dava. Era uma forma de dizer eu te amo e até hoje ele faz isso ainda lá em casa. Ressignificação. Eu percebi que meu pai sempre me amou, mas o jeito de amar sempre foi diferente. Eu percebi que na vida eu fui vítima de um pai alcoólatra. Mas o meu pai não foi culpado. Meu pai sempre foi coitado por terem apresentado para ele um vício que, por boa parte da vida dele, o destruiu completamente, fazendo perder tantas coisas como perdeu. Caí muito em choro quando aconteceu isso, gente. Eu nunca imaginei. Eu já estava preparado para enterrar meu pai sem sentir dor. Parece forte um padre dizer isso, né? Estou abrindo meu coração para você. E você sabe que depois que o Espírito realizou isso, eu não passo um dia sequer sem olhar para o céu e dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por abrir os meus olhos a tempo. Eu saí daquele retiro, tudo o que eu queria era encontrar meu pai. E eu queria encontrar meu pai como eu nunca tinha encontrado antes. E quando encontrei meu pai, de uma forma diferente, não foi como era nas ligações, não, mas de uma forma diferente, eu olhei para ele e eu disse, pai, preciso falar com o senhor.
Ele ficou assustado. Levei ele para um cantinho e disse: pai, o senhor não precisa dizer nada. Eu só quero te pedir perdão. Perdão por tudo. Perdão se um dia eu te magoei, pai. E dizer para o Senhor do fundo do meu coração: eu te amo. E a minha humildade, simplicidade, eu aprendi com o Senhor. E tem muitas outras coisas boas que o Senhor me ensinou. E quero te dizer uma coisa, pai. O Senhor tem 69 anos. E eu prometo para o Senhor que de hoje em diante eu vou fazer de tudo para ser o filho que mais te dê orgulho. Eu vou cuidar do Senhor. Eu vou fazer de tudo para que o Senhor encha a sua boca para dizer: todos me amam, mas Ele é o que mais mostra isso para mim. Ele chorou, aquele senhorzinho simples de 70 anos, e eu digo para você, 2018 foi o primeiro Dia dos Pais que eu tive na minha vida. E tudo mudou. 28 de junho foi aniversário dele. Foi o primeiro aniversário que eu comemorei, com 70 anos. E eu digo uma coisa para você: antes tarde do que nunca. Porque graças a Deus, hoje eu curto cada dia do meu pai. Cada dia. Ah, quer saber do melhor? Deus não faz nada pela metade, né? Pois bem, meu pai também está liberto do vício do álcool, para a glória de Deus. Esse é o meu testemunho. Testemunho de um padre que, antes de tudo, é um ser humano. Pois é, doutor. Gente, é difícil. É difícil e, no mesmo tempo, é tão bom. Não sei explicar a sensação. O que eu senti? Não faço a mínima ideia, mas eu senti alegria por você, por essa história, e o quanto isso também nos traz a possibilidade de refletir, né, padre, que algumas vezes nós, por uma ânsia de querer resolver a nossa própria vida, a vida das outras pessoas, não exercitamos uma capacidade e talvez uma virtude, talvez muito relacionada à espiritualidade mesmo, chamada de paciência, porque as coisas não se resolvem no nosso tempo, né, padre? Elas se resolvem num outro tempo, que não diz respeito a nós. Mas cabe a nós fazer o melhor, né, que nós podemos hoje em relação àquilo que diz respeito à minha cura, né, e estar próximo, né, e disponível com o maior número de ferramentas possíveis, esperando que o outro aceite ou peça essa ajuda, né? Nós entendemos que é o máximo que nós podemos fazer é nos colocar num estado de prontidão para ajudar alguém que pede ajuda. E muitas vezes pedir ajuda para ajudar, porque sozinho nós podemos muito pouco, né? O senhor tinha dito no início da nossa conversa que às vezes as crianças elas crescem marcadas, né, por essa história. Foi o meu caso, talvez seja o caso do seu filho ou o seu caso. E que quando adulto é muito importante a ressignificação. Ressignificar é muito importante para a cura, para a libertação. O perdão ele é fundamental, né, doutor Rodrigo? Sim, né, padre, porque quando nós crescemos, né, porque às vezes a gente não precisa esperar uma criança crescer e se tornar um adulto para que nós possamos ajudá-la a entender as coisas. Nós contamos histórias para crianças e as crianças entendem do jeito delas, né? Nós precisamos de um adulto saudável para fazer isso. Mas quando nós crescemos, padre, o não perdão, né, essa atitude de não perdão, inevitavelmente nos levará para uma crise. E algumas pessoas aprendem a gerenciar crises ao invés de perdoar. Então, esse aprendizado de entender através da ressignificação, que foi o que aconteceu na tua história, padre, eu achei fantástico, né? Poder olhar
e entender que o máximo que um pai algumas vezes consegue, uma mãe alcoólatra ou dependente consegue, parece tão pouco, mas é tudo que ele consegue naquele momento, ou que ela consegue naquele momento, né? É diferente daquilo que eu quero, né? E ao longo da vida, né, Padre, nós vamos entender que a vida não nos atende naquilo que nós queremos o tempo todo, né? Então, trabalhar essa capacidade de trocar de sapato, né, através de uma atitude de empatia com outro ser humano, e seja um pai, um amigo, um irmão, é nos colocar no nosso real tamanho também. Porque quando nós estamos ali apontando a falha do outro, justificando as nossas falhas pelos erros do outro, nós estamos fazendo só a mesma coisa, né? Então, a ideia de poder, né, trazer à memória, né, a própria história, olhar para ela, né, com um olhar de sabedoria, seja guiado por um outro ser humano, muitas vezes, né, ou pela religião, né, por que não? Então, nós temos hoje muitas ferramentas disponíveis, né, para olhar para nossas histórias e resolver essa mágoa, aprender o perdão e nos libertar de uma vez por todas de um peso que só existe na nossa cabeça, né? Então, resolver isso nos permite seguir em frente, alegres, né, mais felizes e mais humildes, né? E mais humildes. Nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo, ele é especialista em dependência química, e durante toda a semana nós estamos falando sobre a importância da luta contra o vício do alcoolismo. Eu recebi as suas intenções aqui, estou recebendo ainda, nós vamos colocá-las diante de Deus, diante de Jesus, e que você sinta que estamos juntos nessa luta, na sua luta, que nós acreditamos muito que o Senhor pode agir, que o tempo de Deus é outro. Como o Dr. Rodrigo disse, o tempo de Deus é outro. Por isso, não se desespere, você familiar. Tenha serenidade. Tenha serenidade. É muito importante que aquele que é afetado, podemos dizer, entre as 16 pessoas, que essa pessoa tenha serenidade e sabedoria, muita sabedoria. Doutor Rodrigo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Imagina, é um prazer, me convide sempre que eu estarei aqui prontamente. Muito obrigado. E como que o nosso povo pode te encontrar? O senhor deixou suas informações, quer passar suas informações? Eu deixei as informações, eu tenho um site onde lá tem todos os meus contatos, também é um site explicativo, chamado Tratamento Ambulatorial. Ah, tá no GC, tá aparecendo na tela. .com.br. Lá tem meus contatos e bastante informação, fiquem à vontade. Muito obrigado, doutor. Disponha. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a bênção da água e com a bênção final, para que você continue vivendo sua terça-feira de uma maneira tão linda, cheia de Deus. Até daqui a pouquinho.